Hoje vou relatar um filme chamado Sex Mission, lançado no ano de 1984. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. O filme começa com um helicóptero pousando em frente a uma instalação. Após o pouso, o helicóptero abre e um carro preto sai de lá. O professor Coupleweiser sai do carro e é conduzido a um prédio por homens misteriosos. Dois outros, Albert e Max, estavam lavando as mãos em um banheiro, quando o espelho racha de repente na frente deles. Albert comenta que era um mau sinal. Os três homens estavam lá para assistir a uma entrevista sobre o primeiro experimento da hibernação humana, que seria conduzido pelo médico. Max e Albert eram os voluntários que passariam pelo experimento. Antes, o professor conseguiu fazer um chimpanzé hibernar por cerca de 1 ano. Ao contrário do chimpanzé, Max e Albert estavam programados para passar 3 anos em hibernação. O entrevistador acreditava que este era um grande dia para a humanidade e a ciência. Um momento depois, os dois homens entram nas cápsulas de hibernação. As cápsulas fecham e o temporizador começa a contar o tempo deles nas cápsulas. Na próxima cena, ambos acordam de seu longo sono e não conseguem ver nada, incluindo as 4 pessoas de máscara branca que estavam sobre eles. As pessoas de máscara branca respondem que isso é normal após a hibernação. Ambos os homens queriam saber se o experimento havia terminado. As pessoas de branco disseram que sim. Eles pareciam estar sofrendo efeitos colaterais da hibernação, mas não estavam muito preocupados. De repente, a porta do quarto se abre. Aparecem 3 mulheres com bandejas de comida. Max tenta brincar com elas, mas as mulheres não riem. Max então reclama que seu croissant parece aço. Uma das mulheres torce o croissant, revelando que era apenas um recipiente. A comida real estava dentro. Mesmo se lembrando como é comer, os homens ainda acham o alimento sem sabor. As mulheres falam que a comida era para ajudar a se adaptarem. Max e Albert assumem que essa era outra parte do experimento. Depois que as mulheres saem, Max recupera os cigarros que ele havia colocado dentro da cápsula antes do experimento. Em outra sala, a doutora Lamia estava observando Max e Albert através de monitores de segurança. Ela vê eles acenderem os cigarros, mas ela não sabe do que estão fazendo, até que os alarmes de fumaça disparam. Outras mulheres correm para a sala para verificar no monitor. O computador relata que os homens estavam fumando tabaco, uma substância que havia se extinguido em 1996. Lá atrás na sala, Max e Albert estavam desfrutando de seus cigarros, falando sobre as entrevistas e autógrafos que dariam em poucos dias. De repente, 2 mulheres correm para a sala com extintores de incêndio e rapidamente borrifam os dois com espuma, levando os homens a concluir que fumar era proibido. Quando encontram a doutora Lamia, Max queria ver o Dr. Coupleweiser. Segundo a doutora Lamia, ele não existia. Max ficou chateado. Ele pensou que depois do experimento eles seriam considerados heróis. A doutora Lamia, entretanto, lhe disse que eles deveriam se sentir afortunados até mesmo de estarem vivos, já que a guerra tinha tomado má precedência. Logo em seguida, a doutora Berna entra na sala, confirmando tudo o que a doutora Lamia tinha dito. Max diz a seus médicos que ele queria falar com a pessoa responsável. Ele queria falar com um homem. Para seu choque, foi dito a Albert que os homens tinham sido extintos há muito tempo atrás. Eles ficam sabendo que estão em 2044 e que eles estavam dormindo há 53 anos. Decidindo que isso deve ser uma alucinação ou um efeito colateral da hibernação, eles relaxam e decidem simplesmente sair. Porém, quando tentaram sair, foram eletrocutados pela porta. Depois disso, Albert tenta se convencer de que tudo isso faz parte do experimento. Max concordou, porque não havia como as mulheres continuarem a se reproduzir se os homens não tivessem existindo. Doutora Lamia informa-os pelos alto-falantes que tinham usado a partenogênese, uma forma de reprodução que não exigia homens. Em sua sala de vigilância, Doutora Berna avisa a Doutora Lamia para ter cuidado e não interagir muito com homens, enquanto a Doutora Lamia observa e tomava notas sobre Max e Albert através da tela, quando o computador a lembra de tomar seus comprimidos. Durante a noite, Albert e Max se conflitam ao fato de que todos que conheciam estavam mortos. Quando Lamia volta no dia seguinte para verificar como estão, Max a beija. Ela o adverte que isso não é higiênico e para não fazer isso novamente. Quando Max tenta novamente, ela facilmente o joga no chão e deixa a sala. No corredor, ela começa a agir estranhamente, causando preocupação nas outras mulheres, mas ela insistiu que estava tudo bem. Quando Lamia volta, manda as guardas colocarem uniformes em Max e Albert. Então, dão brincos a eles que lhes permitiriam sair da sala. Os dois são conduzidos a um biosantuário, onde encontram uma árvore com 2 maçãs que eles comem. Em seguida, foram apresentados a sua excelentíssima líder da organização e governante de todas as mulheres. Então, elas contaram a Max e Albert como os homens se extinguiram. Acontece que o Dr. Coupleweiser tinha inadvertidamente criado uma bomba durante a guerra que destruiu permanentemente os genes masculinos. Foi nessa época que Max sugeriu que ele ajudaria a repovoar o mundo com os homens, aos quais Sua Excelência disse que não queria mais homens no mundo. Ele disse que aquela é a última macieira que restou, até que o homem a usou para seduzir uma mulher. No final de sua história, ela percebe que as maçãs sumiram. Furiosa, ela manda Max e Albert de volta para o quarto deles.
enquanto a doutora Lamia não consegue parar de pensar em Max. De volta ao quarto, Albert trama sua fuga, incendia os cabos que ele havia encontrado em seu quarto, gerando um curto-circuito, o que deixa o prédio na escuridão máxima. Max e Albert escapam do seu quarto. Pouco tempo depois, os guardas vão atrás deles. Durante sua fuga, eles se escondem em uma ventilação. Está acontecendo um evento, que puderam ver dentro de uma sala de aula, onde mulheres aprendem a lutar contra homens usando várias armas. No meio da lição, eles caem para fora de seu esconderijo, e foram prontamente pegos e arrastados de volta. As mulheres deram a eles uma última chance, dizendo que eles devem apresentar um pedido declarando que nasceram homens contra sua vontade. Além disso, a aplicação declara que concordava com a convicção comum de que os homens não existem e nunca existiram, se fossem operados. Se recusassem o julgamento, elas decidiriam o que fariam com eles. Eles recusam e voltam a jogar xadrez. Alguns segundos depois, o teto da sala é aberto, revelando o julgamento. Os dois começaram a procurar na sala por lugares para se esconderem, e se dirigiam para a porta, apenas para que ela se abrisse, e duas guardas entrassem na sala e segurassem-os. Enquanto a audiência acima aplaude Sua Excelência, lembrando a todos que o julgamento era altamente secreto, eles estavam lá para decidir o futuro dos dois homens. Ela abre espaço para os outros membros falarem. Imediatamente, uma mulher se levanta para expressar sua opinião, de que as mulheres nunca mais poderiam ser oprimidas pelos homens. Outra diz que os homens eram inimigos. Albert argumentou que ela estava exagerando, afirmando que o mundo não iria progredir se os homens não existissem. Ele afirmou que foram eles que inventaram o progresso. Todos os cientistas e inventores eram homens. As mulheres pedem por exemplos. Ele cita Copérnico e Einstein, mas todas as mulheres afirmam que essas pessoas famosas eram na verdade mulheres. A mulher que falou isso culpa os homens por todas as coisas ruins que aconteceram na história. Albert tentou raciocinar com o tribunal, dizendo-lhes que as mulheres nessa época eram amadas e elogiadas, mas as mulheres não acreditam. Albert e Max foram tirados da sala para a votação, enquanto Max grita que todas elas estavam loucas porque tinham sido privadas dos homens por muito tempo. O julgamento é debatido entre transformar os homens em mulheres ou matá-los. A decisão foi unânime em transformá-los. Durante a espera, uma guarda adormece. Vendo sua oportunidade, Max beija a guarda restante, que desmaiou por causa do seu beijo. Vindo outro guarda, Max beijou-a, a fim de impedi-la de soprar o seu apito e alertar as outras, levando-a a desmaiar também. Eles correm para o elevador, o alarme começa a tocar, e todas as guardas são mobilizadas. Fora das instalações, eles lidam no fogo cruzado entre os guardas das instalações e as pessoas que vivem nas minas. Doutora Lamia eventualmente os encontra, usando os rastreadores em seus brincos. Ele disse que queria ajudá-los a escapar da instalação. Ela mostra o mundo exterior, através de um periscópio. Eles ficaram chocados ao saber que todos viviam no subsolo, porque o mundo exterior era um deserto nuclear. Havia altos níveis de radiação como resultado das experiências fracassadas do Dr. Copweiser. Então, Lamia entrega eles aos guardas, revelando que tudo havia sido uma distração, e ela havia tentado capturá-los durante o tempo todo. Eles são recapturados, trazidos de volta às instalações e amarrados às macas. Enquanto os médicos preparavam ferramentas cirúrgicas, os grupos que o capturou foi os que votaram a favor de matá-los. Eles queriam usar seus órgãos para transplantes e usar o resto de seus corpos em testes para desenvolver uma nova fonte alimentar. Doutora Lamia infiltrou-se na sala de cirurgia como médica mascarada, apagando a sala e liberando Max e Albert de suas macas. Fugiram para a sala das guardas, onde Albert e Max vestiram ternos para protegê-los da radiação lá fora. Eles se perguntavam por que as mulheres não os deixariam ir à superfície, onde poderiam morrer em paz. Lamia exige que os guardas lhe dessem a senha para lançar a cápsula que os levaria à superfície. Entretanto, somente Sua Excelência sabia a senha. Enfurecido, Max começou a amaldiçoar a sala. Sua maldição realmente ativou a cápsula, escapando para a superfície. Os três exploram um terreno baldio. Depois de alguns passos, Max bate em uma parede invisível. Usando uma faca, ele corta a parede, rasgando o tecido, deixando entrar luz brilhante. Passando pelo buraco, saíram em uma praia desconhecida. Atrás deles, Emma tinha pego o último traje de oxigênio para perseguir eles. Na superfície, os três tinham chegado a uma floresta, quando seus trajes começam a ficar sem oxigênio. Eles veem um pássaro voando na floresta e Max alegremente tira sua máscara, concluindo que se o pássaro pode respirar, ele também pode. Assim, os outros seguem o exemplo. Percebendo que Max tinha sido correto, encontra uma pequena casa na floresta. A casa não parecia ter sofrido com guerra e estava cheia de comida. Max cozinha o café da manhã para Lamia e Albert. Lamia estava particularmente entusiasmada com a comida fresca, já que toda a comida subterrânea era sintética. No meio da refeição, Emma aparece exigindo que eles se rendam, ou ela atiraria. Porém, antes de poder cumprir sua ameaça, ela desmaiou por falta de oxigênio. Albert fez os primeiros socorros. Emma recupera a consciência durante um tempo e tenta escapar. Quando Albert tenta detê-la, eles caem em um controle remoto de TV, ligando a TV. Na sala estavam Doutora Berna,
e outros oficiais do governo, anunciando que Lamia e Emma estavam mortas. Incapazes de aceitarem o que viram, Emma estava histérica. Max acaba tentando beijá-la. Mais tarde, Max e Albert são vistos relaxando na sala de estar. Eles ouvem o som de um elevador na casa. Se levantam e se escondem. Uma porta abre, revelando Sua Excelência saindo do closet. Sua Excelência caminhou pela casa normalmente, quando ela vê Max em seu guarda-roupa. Ele e Albert saltam do esconderijo e a pegam. Na luta, eles descobrem que Sua Excelência é na verdade um homem disfarçado de mulher. Sua Excelência diz a Max e Albert que após a guerra, as mulheres assumiram o governo. Todos os homens sobreviventes foram forçados a submeter-se a uma cirurgia para se tornarem mulheres. Ele só permaneceu homem porque sua mãe se escondeu com um disfarce feminino, embora ele tivesse eventualmente subido ao topo do governo. Ele estava muito assustado para fazer algo sobre a situação dos homens. O governo manteve os sobreviventes no subsolo, apesar dos fracos níveis de radiação, porque era mais fácil manter o controle. Dessa forma, as pílulas os ajudaram a controlar, tirando os desejos das mulheres. Fazendo um acordo com Albert e Max, Sua Excelência concordou em deixar eles viverem em sua casa e se mantiverem em segredo. Mais tarde, Albert e Max se disfarçam de mulheres e se infiltram na instalação. Mais uma vez, entraram no laboratório onde os bebês foram criados e introduziram células reprodutivas masculinas aos disjuntores. Vários meses depois, uma enfermeira que embrulhava os recém-nascidos gritou ao ver um bebê menino.